Vamos lá. Então, nós vamos começar, né, gente, o tema de hoje. Deixa eu abrir aqui, Fê. Sobre a inteligência artificial. Se é, né, como que é essa inteligência artificial. Então, é um tema bem atual. O Felipe vai apresentar algumas informações para serem colocadas aí na redação. E aí eu vou fazer depois a leitura da proposta, tá, gente? Daquele mesmo esquema. Vamos tentar fazer, não demorar muito hoje. Felipe, você abre aí o slide ou eu abro? Abre a proposta, acho que é legal ler a proposta primeiro, daí vamos para o slide. Você não acha melhor? Sim. Pode espelhar aí. Tá. Liberou, né? Então, como a gente já falou, né, em outros momentos aí da FUVEST, a FUVEST, ela quer mais, o texto de apoio é muito importante, até mais do que do Enem, né? Não que o Enem não seja importante, mas o texto de apoio é extremamente importante. Então, vamos lá. A gente fez aí uma coletânea de textos. Então, olha, propósito de redação. Inteligência artificial, a mais brilhante invenção humana ou o início do nosso fim? Ok? Então, esse foi o tema aí. Então, primeiro, conforme eu for lendo aí, se você quiser fazer considerações, pode falar, tá, Fê? Então, primeiro tem um escritor, né, que eu comecei a ler o livro, não terminei ainda, e o Felipe me indicou o livro, o escritor Yuval Harari, Inteligência Artificial pode criar uma geração de inúteis. Então, é o primeiro texto aí. Lembrando, gente, como vai montar essa redação? Primeiro você tem que criar uma tese, né? Qual vai ser essa tese? A inteligência artificial é positivo para o ser humano? Mas você não pode seguir, você não precisa seguir só o positivo, tá? Você fala, não, inteligência artificial é positivo para a invenção humana, né? Para a humanidade. Você pode colocar que existem dois lados aí, né? Um lado perigoso, um lado positivo, um lado perigoso, e aí você pode falar que vai, como tese, que vai ter que ter que o ser humano tem que se adaptar a essas mudanças e ele vai ter que criar novas possibilidades, como ele fala aí no livro dele também, né? Vamos lá. Yuval Harari, inteligência artificial pode criar uma geração de inúteis. Para o escritor de Sapiens e Homo Deus, países em desenvolvimento, assim como profissionais, precisam se reinventar. Caso contrário, falharão. A inteligência artificial poderá criar uma geração de pessoas inúteis, diz Harari durante palestra do HSM Expo 2019, que aconteceu em São Paulo nessa semana. Longe de ser uma distopia, Harari aponta para um futuro próximo onde a automação será a norma para países ricos produzirem ainda mais riqueza. Não estou preocupado com a Suíça ou a Dinamarca. Eles têm dinheiro para lidar com isso, com a reinvenção, diz Harari, né? Se a disrupção tecnológica já é vivenciada por nações como Estados Unidos e China, que têm concentrado esforços, pesquisas e investimentos para a chamada quarta revolução industrial, países em desenvolvimento são aqueles mais vulneráveis à atual corrida pela inteligência artificial. Então, eu acho que essa aí é uma ideia já de colocar na redação, tá? Que o que você vai falar e que quem vai mais sofrer com essa mudança da inteligência artificial, né, Felipe, são os países em desenvolvimento. Os países ricos terão melhor adaptação. Então, essa é uma ideia de colocar aí, quem sofrerá mais serão os países em desenvolvimento. A revolução da inteligência artificial vai criar imensa riqueza na Califórnia, na China, mas falhará em países em desenvolvimento. Antes, países em desenvolvimento poderiam fazer riqueza com o trabalho da mão de obra de pessoas, pontua. Mas em um mundo automatizado, com máquinas que podem produzir a maior parte do trabalho, pesado em cidades como Nova York ou a indústria têxtil, a Harari cita como, por exemplo, vai querer fabricar suas roupas, e se os países em desenvolvimento não se reinventarem, eles falharão. Eu estou lendo rápido aí para a gente não ficar muito na proposta, tá? Então, só lendo aí esse trecho, a primeira ideia que eu pego, então,
é que o ser humano vai ter que se reinventar, e quem vai sofrer mais isso são os países em desenvolvimento. E o ser humano tem que se reinventar nessa nova proposta de inteligência artificial. Então, essa é a primeira ideia, pegando aí desse texto, tá? Primeira ideia principal. Então, lembrando, como que eu faço a redação da FUVEST? Leio a proposta e pego as principais ideias dos textos de apoio. E aí, eu vou pensando como eu organizo no meu parágrafo. Então, um parágrafo, por exemplo, eu podia trazer sobre isso, sobre a questão da dificuldade das mudanças que vão ocorrer e quem sofrerá mais com isso, tá? Então, parágrafo, posso falar isso. Especialistas acreditam que a inteligência das máquinas se equipará das humanas até 2050, graças a uma nova era na sua capacidade de aprendizado. Esse é o texto 2. Computadores já estão começando a assimilar informações a partir de dados coletados, da mesma forma que crianças aprendem com o mundo ao seu redor. Isso significa que estamos criando máquinas que podem ensinar a si mesmas a participar de jogos de computador e ser muito boa neles. E também a se comunicar simulando a fala humana, como acontece com os smartphones e seus sistemas de assistentes virtuais. Essa professora da Universidade de Stanford e diretora do laboratório passou os últimos 15 anos ensinando computadores a enxergar. Seu objetivo é criar olhos eletrônicos para robôs e máquinas e torná-los capazes de entender o ambiente em que estão. Então, é assustador, né? Então, essa é uma ideia que você pode usar aí também na sua redação, falando sobre... Interessante, Paty. Vamos aqui. Explorar também os benefícios que essa inteligência artificial vai trazer. Você pega aí, por exemplo, um robô que tem uma inteligência artificial, né, um software que tem a capacidade de enxergar, ele pode poder auxiliar muitas pessoas com deficiência visual, né, pessoas cegas. Então, imagina, né, ela vai colocar algum aparelho lá e aquilo vai guiar ela não vai precisar mais, né, digamos assim, de muleta ou de cão-guia, enfim, ela vai conseguir ser guiada pelo software. Então, e já existem, né, inclusive, implantes em pessoas surdas, né, que permitem que elas ouçam, né, graças ao desenvolvimento da inteligência nesse âmbito, né. Então, eu faria a redação dessa forma mesmo, né? Se por um lado a inteligência artificial pode trazer benefícios, e aí colocar os benefícios que o Felipe vai apresentar, vai colocar o autor nos slides, tá? Então, num slide, você coloca o autor que ele apresentar. A gente vai falar de conhecimentos para usar no primeiro parágrafo ali também, pode usar também no meio do parágrafo, durante o desenvolvimento. Então, se por um lado ele tem esse aspecto, por outro, né, a dificuldade vão ser essas. Então, traz esses dois lados aí da inteligência artificial e o quanto que o ser humano vai ter que se readaptar, tá? Bom, aí nós temos um texto, uma charge, né, perdi meu emprego para um robô, fui trocado por um modelo com alguns megabytes a mais, falando sobre a questão acho que essa charge eu vejo dessa forma, Felipe, não sei se você concorda, tudo vai estar sempre em movimento, né? Então, não tem como pensar em estagnar, a sociedade vai sempre se movimentando, substituindo, e assim como ele perdeu o emprego, o robô também vai ser substituído, então não dá para ser uma sociedade estagnada, né? Nós estamos falando de uma sociedade onde a tecnologia evolui muito rápida, né? Se antigamente demorava 2, 3 anos para um computador duplicar a sua potência, né? Nós estamos falando aí em meses. Ele já passa a ser 2 vezes mais potente, né, do que ele era. Então, é algo muito rápido. Nós vivemos um boom tecnológico, né, muito intenso. Né? Sim. A tecnologia que você compra hoje, mês que vem, ela já vai estar ultrapassada. Olha, meninas, para falar a verdade, meninas que estão aqui, Maria Alice, Ana Laura, eu fico um pouco assustada com esse tema, tá? Porque eu já falei isso pro Tem Felipe. meninos também, viu? Tem o Léo, Achei que tem o tava Murilo. sozinha. Ah, tem o Léo. Eu fico... Você ficou muda, Patrícia.
Espera aí. Acho que agora vai. Eu fico um pouco assustada com essa tecnologia tão rápida, assim, causa um pouco de medo. Acho que eles têm menos medo que eu. Bom, enfim, vamos lá então para o texto 4. É um infográfico aí, né, com algumas informações. Chances disso acabar com o mundo. A gente pegou da internet também, né? E, deixa eu vir aqui do lado para ser mais... Até 10% inteligência artificial. Então, não vou ficar lendo todos aí, tá? Mas, máquinas com inteligência e autonomia de decisão poderiam potencializar seu conhecimento e ter interesses próprios, caso que não incluam a humanidade. E não seríamos capazes de deter. 0,1% biologia sintética. Aí já vai para outro ramo, né? Mas eu acho Mas que aí o maior dos perigos aí é a inteligência artificial, né? que pode ser uma destruidora do mundo, né? Então, Aí você vê a guerra nuclear que é falado tanto aí, né? 5 milésimos por cento de provavelmente destruir a humanidade, né? Então, bom, gente, então assim, qual seria o projeto de texto dessa redação da FUVEST? Como o Enem, apresenta um conhecimento ali, tá? Segue a estruturinha do Enem também, e cria uma tese aí em relação à questão disso daí, como que vai ser, como que é essa relação da inteligência artificial na humanidade. Né? E a tese você pode criar, que não há como negar, né? Não vai retroceder, e vai ter que se reinventar. E, no entanto, aí você coloca os aspectos positivos, né? Os aspectos negativos. Você pode focar em mais positivos e negativos e chegar aí à conclusão desses dois lados aí da inteligência artificial. E tá aí é só isso, a proposta é essa daí, tá? E embaixo nós temos aqui as instruções, né? A redação tem que ser 20 linhas. Não pode esquecer de título, que lá também conta ponto. E com letra legível que não ultrapasse 30 linhas. Então, essas são as instruções aí da FUVEST. Bom, era então isso. eu espelho agora, Paty. Pode colocar aí agora o... tá o Murilo também. Não tinha visto. Chegou o Iago também. O Iago também. Só arrumar aqui. Muito bem, gente. Então, é um tema interessantíssimo. Eu adoro falar sobre essas coisas, né? Futurismo, questões que não são tão futuras, já estão no nosso presente, né? Então, o que seria a inteligência artificial? A mais brilhante invenção humana ou o início do nosso fim? É um tema que vem sendo bastante trabalhado aí na filosofia, na literatura, no cinema, nas artes, né? O homem, ao longo do século XX, durante o século XXI, ele tem, né, feito diversas fantasias que envolvem essa questão, né, da criatura superar o criador, né? Mas vamos lá, rapidinho, tentar intensificar um pouquinho esse conhecimento, entender o que é inteligência artificial, né? Olha lá, a inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que se propõe a elaborar dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas. Enfim, a capacidade de ser inteligente. Né? O próprio conceito de inteligência, ele é um conceito assim bem complexo dentro da psicologia, dentro das ciências cognitivas, né, que estudam o conhecimento humano. Mas assim, não precisamos entrar a fundo, isso que é uma matéria de faculdade, vocês vão ver lá na faculdade, isso daí quem for para essa área. Mas nós podemos sintetizar a inteligência como a capacidade de resolver problemas, né? Então, o ser humano, quanto melhor ele resolve os problemas, mais inteligente ele fica. Inclusive, os testes de QI geralmente são isso, né? São problemas que você tem que resolver de acordo com a velocidade, com a dificuldade que você resolve, né? A sua pontuação aumenta. Então, a inteligência artificial seria o quê? As máquinas tendo esta capacidade humana de resolver determinados problemas, certo? Então, quando a gente pensa, por exemplo, num veículo que utiliza a inteligência artificial, seria um veículo que ele poderia tomar decisões do mesmo jeito, ou até melhor do que um ser humano, né? Por mais distintas que sejam essas questões. Por exemplo, você está andando os veículos guiados pela inteligência artificial, está andando na rua, cai uma árvore.
né? Essa inteligência artificial ela teria que fazer os cálculos para desviar daquela árvore, né? Coisa que nós, seres humanos, fazemos aí por instinto, né? Mas na inteligência artificial você tem que construir uma programação que possibilite essa máquina lidar com esse tipo de situação, tá certo? Então a inteligência artificial ela faz isso, né? É tentar programar essa capacidade de resolver problemas em softwares, em computadores aí que tomam aí, assim como nós, milhares de decisões aí dentro de um segundo, certo? Então, rapidinho aqui, só um pouquinho da história, alguns marcos da inteligência artificial, né? É interessante falar assim na pesquisa... Oi, Paty? Prefere abrir o slide? Não entendi. Tá? Só, seu som tá ruim. Meu som tá ruim? Para mim tá baixo, não sei Prefere se... visualizar o slide maior aí no PowerPoint? Você quer que eu coloque a página inteira? Eu acho legal. Tá. É que daí eu não consigo ver. Espera, deixa eu ver se eu jogo aqui do ladinho. Minimizar aqui, só vejo... os primeiros relatos sobre inteligência artificial originam-se na mitologia grega, né? E os gregos, eles fazem vários relatos, né, de situações aí que envolveriam robôs. Então, eu acho interessante. Por exemplo, a ilha de Creta, eles acreditavam que existia um robô gigantesco chamado Talos, e ele protegia, né, esta ilha. Então, essa ideia de robôs, ela vem aí de milênios atrás, né, de uma criação humana, né, que pudesse executar ações semelhantes ao ser humano. Mas a própria palavra robô, ela é recente, ela tem aí menos de um século, né? Ela surgiu na década de 20, num romance, e ela se tornou popular através desse filme, Petrópolis, né? Que é um filme do Fritz Lang, um diretor alemão. Neste filme, uma sociedade dividida entre humanos e robôs, né? Nossa, tá tendo barulho aqui na rua, gente. Entre humanos e robôs, e esses humanos, você não sabe distinguir o que é humano e o que é o robô. Então, um filme que tem no YouTube, é um clássico do cinema, está aí. Tá muito ruim a voz, Paty? Não, tá bem. Você está ouvindo barulho aí? Porque tem um povo gritando aqui. Tá bom. Muito bem. Ampliando isso, né, durante a Segunda Guerra, houve uma atenção especial voltada para o ramo da computação, né? Principalmente... Aí, quando o homem começou a descobrir o poder da tecnologia, né, para fazer guerra. Tem até aquele filme lá, O Jogo da Imitação, não sei se vocês já assistiram, né? Como que é o nome? Do Alan Turing, né? Que ele é considerado o pai da computação, ele inventou ali o primeiro computador, né? E naquela época, os cientistas ali, eles queriam desenvolver já um cérebro humano um cérebro artificial que pudesse imitar o cérebro humano na resolução de problemas. Lembrando, né, que os primeiros computadores, o ENIAC, por exemplo, eles vieram com a proposta, né, justamente de fazer cálculos gigantescos para calcular trajetórias de mísseis, para decifrar informações dos opositores, né, dos inimigos, enfim. Então, o computador ele foi uma máquina, né, que ela foi criada a partir da guerra. Bom, então, só que em 1957, para o pós-guerra, né, que começaram a estudar mais a fundo e foi criado, né, esse conceito aí de inteligência artificial, foi criada essa área de estudo aí para tentar, né, desenvolver uma forma de pensar semelhante ao humano nas máquinas, tá? Aí um grande marco que vocês podem citar aí, de repente, na redação de vocês, é em 1996, o supercomputador, né, o Deep Blue, que foi um computador que foi programado pelo próprio Kasparov, ele ajudou na programação, né? E ganhou dele na partida de xadrez. O Kasparov era o maior enxadrista de todos os tempos, né? Ele é um gênio aí do xadrez. E ele fez 4 partidas com o computador, ele empatou 2, perdeu uma e ganhou outra, se eu não me engano, né? E a primeira das partidas ele perdeu para o computador que ele mesmo programou. Então, isso é um marco, né? Será que ali seria a primeira vez que a máquina venceria o homem, né? A inteligência de
de um software venceria a inteligência de um ser humano, daquele que programou. Então, isso ficou aí marcado, né, dentro da questão da inteligência artificial. Se eu não me engano, o Deep Blue é da Intel, né, um computador aí de uma empresa que até hoje está na ponta, né, da questão do processamento de dados e da formação, né, de super chips, supercomputadores. E hoje, a inteligência artificial está presente praticamente em todas as partes da nossa vida, né? Google, a Apple, a Amazon, a Uber, essas empresas, elas fazem uso, cada vez mais investem nessa área. Ontem eu estava até vendo aí algumas coisas, né? Eu até vi no celular uma tecnologia que a Google inventou, que assim, sabe aquela música que vem na sua cabeça, mas você não sabe o nome, você não sabe quem canta? Você vai lá no Google, no microfoninho, você só assovia a música, né? Ou cantarola, ela faz o barulho, né? O Google conhece a música. Eu fiz 3 vezes, as 3 vezes deu certo, gente, ontem. Caraca! Depois vocês tentem aí. Vai no microfoninho do Google e cantarola uma música lá, e ele descobriu as 3 vezes. Isso, né, graças ao cruzamento, né, da inteligência artificial com os dados das músicas, eles conseguem desvendar. Então, é algo assim que está presente, né? Eu acho que todo mundo aí já deve ter falado ou procurado alguma coisa na internet, daí quando abre as redes sociais, lá tem várias dessas coisas para vender, né? Esses dados entrelaçados. Esses dias mesmo, eu achei muito estranho, que eu entrei num ônibus, né? Fui para Jaú, entrei no ônibus, abri o Instagram e eu vi um amigo meu que nunca aparecia no meu feed de notícias do Instagram. Quando eu olho para o lado, esse amigo meu passando perto. E o que acontece, né? Existe, né, essa geolocalização. Então, o próprio software cruzou os meus dados com ele, a nossa posição no espaço, e fez com que ele chegasse ali no meu Instagram, né, na linha do meu Instagram, na line, né, do Instagram. Então, você vê que está cada vez mais avançado e cada vez está mais presente no nosso dia a dia. Tem até um documentário, eu não coloquei, mas eu acho que é interessante, quem gosta dessa área, o Dilema das Redes, né, da Netflix, que ele fala muito sobre isso, né? Eles colocam lá como se essa inteligência artificial fossem 3 engenheiros que estão dentro de cada celular nosso, né? Que fica cruzando nossos dados. O objetivo deles é fazer a gente olhar cada vez mais para o celular, justamente para vender produtos, né? Para passar propaganda. Porque essas empresas, elas se sustentam a partir disso, né? A nossa atenção, nós nos tornamos produtos para eles. Enfim, né? Então é só para mostrar para vocês aí que hoje a nossa vida está em volta da inteligência artificial, né? Certo? Ó, achei interessante isso aqui, né? Eu peguei de um site, ó. A inteligência artificial já é melhor que seres humanos em algumas tarefas. Ó. Não há previsões de quando a inteligência artificial chegará ao patamar humano, mas já existem robôs que são melhores do que nós em tarefas específicas. Por exemplo, em 2011, o IBM Watson venceu os humanos no Jeopardy, um famoso programa americano de perguntas e respostas. Então, colocaram lá seres humanos junto com esse robô para competir e ele deu lavada, ele ganhou dos seres humanos na hora de responder lá as perguntas, né? Depois disso, a inteligência artificial continuou em desenvolvimento e hoje já consegue fazer diagnósticos de câncer com maior precisão que os médicos. Sua taxa de acerto é de 90% em comparação a 50% nos casos de seres humanos. Esses são 2 exemplos, mas nós temos outros. A inteligência artificial, ela consegue fazer leitura labial hoje muito mais eficaz do que um ser humano, por exemplo. Até, né, na questão da direção, uma das questões, o que mais provoca acidentes entre automobilísticos, geralmente são questões humanas, né? O ser humano se embriagou, o ser humano dormiu no volante porque estava cansado, ou se distraiu vindo no celular. E você pega a inteligência artificial, possivelmente ela não vai ter esse tipo de distração, né? Então, os entusiastas da inteligência artificial, eles defendem essa tese, né? De que os erros humanos com a inteligência artificial, por exemplo, não existirão. Um computador que faz cirurgia, por exemplo, né? Um Android fazendo cirurgia, ele vai ter uma precisão que a mão humana nunca vai ter.
Porque nós trememos, nós temos uma série de questões biológicas que interferem na nossa precisão. No robô isso não existirá. Então são coisas aí que nós podemos colocar, né? E falar de que como que a inteligência artificial ela realmente nos substitui muito melhor em algumas tarefas. Né? Alguma coisa, Paty? Fica assustada, né? Eu tenho medo desse tema. Então, como eu tinha falado aí, né, de abordar a questão do aspecto positivo, pode trazer isso daí, no entanto, pode entrar também já dentro do mesmo parágrafo, discutindo a questão de que pode ser bem negativo isso também, né, para tirar os empregos dos seres humanos. Então, assim, não precisa só fazer um parágrafo, isso é positivo, nesse parágrafo é positivo, esse parágrafo é negativo, tá, gente? A questão é discutir o tema, né? Falar em que aspecto lá pode ser, né, positivo e ter coerência nas informações. Outra coisa interessante. Uma coisa está ligada com a outra. Então, esse daí é um exemplo que você pode colocar como positivo, por outro lado, fazendo um gancho negativo também em cima disso. Outra coisa interessante, né, é que hoje a inteligência artificial, ela já é feita, né, ela já faz coisas até que os seres humanos, que eram exclusivas do humano, por exemplo, manifestações artísticas, né, a arte é uma manifestação humana, nós não temos na natureza animais que fazem arte, que fazem algo para fruição artística, né, e hoje já temos softwares que escrevem livros, né? Já temos softwares que, por exemplo, tem uma música aqui que eu vou colocar para vocês. Esse vídeo aqui no Gruda 6 vai ser um pouco diferente. Essa música que vocês estão ouvindo, ela é inteiramente feita por software, não tem nada de humano. Então, hoje os softwares, eles são programados, eles podem fazer música, eles podem fazer enredo de literário, podem fazer quadros, existe inteligência artificial que faz quadros. Então, né, até manifestações que são aí exclusivamente humanas, hoje a inteligência artificial pode fazer, né? E aí eu trouxe algumas ideias, né, de alguns pensadores sobre a inteligência artificial. Esse daqui é o Nick Bostrom, né? Ele é um filósofo sueco, ele tem até um livro, chama Super Inteligência, inclusive, se você quiser me dar de Natal, eu aceito. ele foi divulgado aqui no Brasil, ele foi traduzido para o Brasil recentemente. Eu estava lendo sobre, né? E ele é um cara que ele tem um certo receio, né? Um medo mesmo em relação às máquinas, né? Olha o que ele fala, né? Que as máquinas, né? Não é que as máquinas vão nos odiar como nos filmes do Exterminador do Futuro, mas as máquinas serão indiferentes a nós. Né? Ele fala, o meu medo é esse, dessas máquinas, elas nunca não vão estar nem aí para gente. Né? Ele alerta para o advento de sistemas não só inteligentes, mas capazes de se auto-aprimorar. Assim, capacidade de observação, aprendizado e planejamento muito superiores à humana. Então, o que ele fala? Qual que é o medo dele? A partir do momento que as máquinas criarem suas próprias máquinas ou se conseguisse esse auto-aprimoramento, elas mesmas se fazerem melhores, porque aí vai escapar do controle humano. Imagine um software criando um software mais potente. Então, isso vai sair totalmente do domínio humano. É essa questão que ele coloca. Né? Quais consequências isso trará para a humanidade? Não sabemos. Né? Daí, o filósofo acredita que o surgimento da tecnologia, assim, não é questão de ser, e sim de quando. Para ele, do jeito que o patamar que está evoluindo a ciência tecnológica, a ciência da computação e inteligência artificial, ele até defende que em 2050 nós vamos ter máquinas muito mais inteligentes que qualquer ser humano. Então, olha que coisa doida, né? Do jeito então, que vai... Então, aí, quando vocês forem fazer o projeto de texto, gente, com o aspecto negativo aí, entra com a fala do autor, tá?
Então, quando for colocar um aspecto negativo, o quanto que pode ser assustador e a máquina superar a capacidade humana, vocês entrem com a fala dele. Aí fica facinho de fazer, né? Sim. Apareceu algum aviso que vai cair aí, Paty, ou não? Não, né? Não. Muito bem, então esse é o Nick Bostrom, filósofo sueco. Aí, né, o Harari, que a Paty já falou, já leu aquele texto. O Harari, né, que sempre estou com esse livro aqui desde o começo do ano. É livrinho que eu não termino. Essa pandemia foi terrível para minhas leituras, gente. Mas, enfim, o Harari, ele tem 2 livros, né, 3 livros, que são famosíssimos. Esse, né, que é o Sapiens. Né? Ele tem o Homo Deus e o 21 lições para o século XXI. E tanto no Homo Deus quanto no 21 lições para o século XXI, ele vai falar muito do nosso futuro, né? O que vai ser de nós. E ele fala que é impossível falar do ser humano no futuro sem falar do impacto da tecnologia da informação e da inteligência artificial nas nossas vidas. Ele vai falar que se, por um lado, a inteligência artificial ela vai permitir, né, coisas que superar em relação ao ser humano, por exemplo, o diagnóstico médico. Ele fala que, né, o Google já investe bilhões nisso, né? A partir do seu celular, você vai poder ver que tipo de doença você tem, ou passar por o próprio software do seu celular fazer um diagnóstico do seu quadro de saúde, né? Às vezes até muito melhor do que um médico, e isso vai poder ser levado aí para várias regiões do planeta. Então, ele defende, de certa forma, que a inteligência artificial ela vai trazer benefícios para a humanidade. Entretanto, né, acho que o que mais assusta é quando ele fala dos impactos sociais que essa inteligência artificial pode causar, né? Aí tem essa frase dele que fica bem famosa, ele falou várias vezes disso, né? A inteligência artificial poderá criar uma geração de pessoas inúteis. Inclusive, no 21 lições, ele fala disso. Se no século passado as pessoas faziam revoluções, né, para ter, digamos assim, direitos trabalhistas, ele acredita que no futuro as revoltas, né, vai ser para não nos tornarmos desconhecidos, para não nos tornarmos inúteis mesmo. Então, né, que a Paty acabou de ler, o que isso vai trazer? O que esse desenvolvimento tecnológico vai trazer? Ele vai trazer uma maior concentração de renda. Por quê? Os países que mais investem nisso vão estar relativamente bem. E os países mais pobres? Eu gosto sempre de falar da questão do Uber, até falei para alguns alunos em aula isso, né? O Uber, ele mudou totalmente as cidades, hoje a forma de se locomover nas cidades. Antes, né, era tudo concentrado nos taxistas, era mais caro no transporte público. Hoje as pessoas pegam um Uber e várias pessoas, inclusive com diploma na mão, já ouvi falar de engenheiros, né, professores, que vão para o Uber para poder ganhar um dinheiro. Entretanto, a empresa Uber, ela investe bilhões, né, em inteligência artificial de carros automotivos, né, e autônomos. Então, claro que quando for permitido, é claro que a Uber vai querer maior lucro. Para isso, ela vai abrir mão da mão de obra humana e vai colocar, né, os carros autoguiados, autônomos, para fazer o trabalho. Né? Então, imagine esse impacto na sociedade. Onde essas pessoas vão trabalhar? Onde os motoristas trabalharão daqui 10, 15 anos? Né? Imaginando que no Brasil nós temos aí milhares, milhões de motoristas. E assim nós já temos em São Paulo lojas, por exemplo, né, que você não precisa de ninguém, é só as pessoas entrarem, a inteligência artificial faz todo o trabalho de venda, né, fiscaliza, inclusive, se está levando o produto certo ou não. Então, são essas coisas, né? Esse impacto que a inteligência artificial vai trazer, e especialistas, o autor anterior, o Bostrom, ele fala que no futuro 70% do mercado de trabalho será preenchido pela inteligência artificial, né? Nós temos na China, por exemplo, até âncora de jornal que é programação, que são softwares de computador que criam, né? Então, é assim, um tanto quanto assustador. Aí nós temos aí um dos grandes gênios aí do século passado, né, que morreu aí, acho que faz 2 anos, né, que é o Stephen Hawking, acho que todo mundo aí conhece, né, tem A Teoria de Tudo, filme autobiográfico dele, né, filme biográfico dele, não autobiográfico, filme biográfico dele, e ele deu uma entrevista, né, falando justamente disso, né, que
a inteligência artificial pode significar o fim da raça humana. Por quê? Ele fala, se nós não tivermos alinhados aos desígnios que a inteligência artificial ela pode facilmente nos eliminar. E ele cita até um exemplo interessante na entrevista dele. Ele fala, por exemplo, quando a gente vai construir uma barragem, a gente fica preocupado com os formigueiros que a água vai passar por cima? Não, nós não ficamos preocupados, né? Nós simplesmente vamos lá, construímos a barragem e destruímos tudo. Ele fala, e se no futuro a inteligência artificial nos vê como nós olhamos para a formiga? Se for vantajoso para a inteligência artificial nos extinguir, nos eliminar do planeta, eles não vão pensar duas vezes. Então ele fala, ó, é muito perigoso, nós temos que olhar muito bem o que nós estamos desenvolvendo, né? E essa fala aí não é só do Hawking, né? Personalidades do mundo da tecnologia, como o Bill Gates, né, que é o dono da Microsoft, e também o Elon Musk, que é o dono da Tesla, né, o inventor, criador da Tesla e da SpaceX, também falam disso, da necessidade de aplicar pensamentos éticos, né, à inteligência artificial, desenvolver uma consciência ética de alteridade nas máquinas, né, para que elas não sejam, talvez, a maior ameaça para a humanidade. Outros pensadores, também tem até um livro do Dan Brown, né, que ele é o autor que escreveu o Código da Vinci, chamado A Origem, que ele fala um pouco disso, né, que no futuro nós não vamos conseguir distinguir o que é inteligência artificial do que é humano, porque cada dia que passa o ser humano está se fundindo mais na tecnologia, né? Então, talvez no futuro, nós podemos, o próprio Hawking fala isso num outro livro dele, que nós vamos poder fazer o upload da nossa consciência para uma máquina, né, para um computador. Tem até uma série, Years and Years, da BBC, que é uma série muito boa do ano passado, que o sonho da menina é se tornar transhumana, né? O que é um transhumano? Alguém que vai além do corpo humano, ela quer fazer o upload da consciência dela para uma máquina, para um computador. Então, talvez isso no futuro seja possível, né? Tem muita gente pesquisando nessa área, nessa fusão aí da máquina com o computador, tá? Uma coisa, Paty? É interessante, né? Tem alguns filósofos que eu não citei, mas são temas coringas que podem ser usados, né, Paty? Interessante falar disso. Por exemplo, Aristóteles, né? Se você quiser usar o Aristóteles, aquela questão da justa medida, do equilíbrio entre o excesso, é um cara bacana que você pode utilizar, né, para concluir seu texto. Como disse Aristóteles, né, 3 séculos antes de Cristo, o caminho, o equilíbrio é o melhor caminho que devemos ter. Por isso não devemos, né, nem idolatrar a inteligência artificial e nem temer, sim ter responsabilidade diante dela. É uma ótima conclusão, por exemplo. Você fica em cima do muro aí e você cita um filósofo. Tá? Então, vocês podem usar um tema coringa e um filósofo pensador coringa para fazer a conclusão de vocês. Tá? Agora, eu trouxe aqui algumas referências que podem ser utilizadas aí no texto de vocês, né? Então, eu tentei diversificar um pouquinho aí. Ó, mitologia, eu acho que é interessante. A Annelise, eu acho que ela até participou ano passado, nós já falamos um pouquinho sobre, né, Paty? Disso. Esse mito de Ícaro. No passado, a gente trabalhou um pouco esse tema, né? Uhum. Não com essa perspectiva, assim, dessa pergunta, mas a gente trabalhou. O Ícaro, né, quem não conhece a mitologia, Ícaro era filha de Dédalo, né, e por causa das invenções de Dédalo, não vou entrar em detalhes aqui, até porque é um pouco obsceno, quem sabe numa próxima aula falando de mitologia eu falo mais sobre, mas o Dédalo e o Ícaro, eles são presos no labirinto de Creta, né, no labirinto do Minotauro, e eles têm que escapar. E qual que é a ideia de Dédalo, né? Ele pega as ceras da vela e as penas das aves e constrói dois pares de asas, um para ele e um para o seu filho Ícaro. E com essas asas eles conseguem voar e escapar do labirinto. Só que Ícaro, entusiasmadíssimo com as suas asas, ele vê o sol e quer chegar próximo ao sol. Só que ele não se dá conta que quanto mais ele sobe mais próximo ao sol, ele fica, né? E essas ceras das asas derretem, as penas caem e ele cai, né? Ícaro cai no mar Egeu e morre. Por quê? Por causa da prepotência dele, querer se tornar tão, né, ficar
chegar tão alto quanto o Sol, ele acaba apagando com sua própria vida. Então, você pode, por exemplo, né, fazer uma comparação dentro do seu texto do ser humano com o Ícaro, né? O fato de querer, né, fazer algo mais inteligente que o próprio ser humano pode desencadear no fim da humanidade, né? E assim como o Ícaro, cairmos, né, morrermos, padecermos no mar, né? Então, é uma mitologia sempre interessantíssima em texto, principalmente textos da Unesp, da USP, que eles necessitam de um tom mais erudito, né, Patrícia? Assim, eles gostam bastante disso. Então, é uma narrativa que vocês podem utilizar. Tá? Outra questão aí bem interessante, é um outro clássico da literatura, também clássico aí do cinema, né? Que é o Frankenstein, de Mary Shelley. Né? Nessa época ainda não estava tão na moda falar de robô, mas a Mary Shelley ela vai discutir justamente isso, né? Como nós trataríamos uma criatura que nós inventamos que é tão inteligente quanto nós. Aí, no caso, o Frankenstein é isso, né? Um recorte de vários seres humanos, mas é um ser inteligente. Só que ele é rejeitado, ele é abominado, né, pela humanidade pelo simples fato de ele não ser humano. E ele é muito erudito, né? E ele tem esse dilema de aceitação, né? O que vai ser de mim, né? O que sou eu diante do mundo, né? Então, a inteligência artificial ela vai trazer também essas questões éticas, né? Qual o tratamento que nós vamos passar com essas tecnologias que vão ser inteligentes como ser humano? Tem vários filmes que abordam isso. Inclusive, eu até trouxe aqui um jogo de videogame que aborda isso, né? Esse jogo de Try to Become Human, né? Ele fala sobre isso. São máquinas, né? Esse daqui é um personagem, esqueci o nome dele. Não sei se é Jeremy, não lembro. Mas ele é o personagem principal. Ele é um robô que ele é jogado no lixo, né? Porque acusam ele de um crime, e ele lidera uma revolução entre os robôs, né? Para não serem tratados mais como coisas, e sim, né, com direitos, com uma questão de alteridade mesmo, de respeito na condição deles enquanto seres inteligentes, né? Então, é uma questão ética que se levanta também aí na questão da inteligência artificial. Como nós vamos tratar essas máquinas, né? E aí, outra, né? Eu acho que esse talvez um dos filmes de ficção mais complexos que já existiram, Matrix, né? Para quem não sabe, Matrix é um software que ele programa a realidade. Todos nós estamos presos a essa realidade, né? As máquinas tomaram o poder do mundo e elas precisam tirar energia. Da onde que elas tiram energia? Do ser humano. Por isso elas têm os seres humanos enclausurados em cápsulas, né? E na cabeça de cada ser humano lá tem um cabo que simula a realidade para eles. E nós pensamos que nós estamos vivendo, né, a nossa vida normal, mas na verdade nós estamos dentro da Matrix, desse software criado aí pela inteligência artificial. Então esse filme ele traz várias questões, né, de como a inteligência artificial pode nos utilizar e destruir a humanidade no futuro, né? Então é uma questão ética assim interessante. Quem não assistiu, assista, um filme muito filosófico e traz muitas coisas para nós pensarmos. Bom? E aí outro filme... Isso aí pode entrar como tese, né? O que você falou aí também, Fê. Se por um lado a inteligência humana trouxe benefícios, ela pode ser a condenação da humanidade. Essa é a tese. Uhum. E aí dá como exemplos aí, inclusive pode entrar como um filme, como um exemplo. Sim. Tá? Perfeito. Outro filme, assim, eu achei bem interessante, bem filosófico, é esse filme, o Ex Machina, né, de 2015, que ele fala deste cara, ele é um desenvolvedor aí de programas, de softwares, né? Ele é um bilionário do Vale do Silício, ele tem a casa dele lá nas montanhas, ele chama um estagiário da empresa para conhecer a sua mais nova invenção, que é essa Android, né? E o que acontece? Essa Android, ela está presa numa espécie de prisão, de cômodo, né? E ela começa a criar uma relação, né, assim, um flerte com esse rapaz, até que ele vai lá e liberta ela né, da prisão dela. E o que ela faz, né? Ela praticamente revela para ele que ela só estava utilizando ele, né? Só estava manipulando ele.
que ela não estava apaixonada por ele, coisa nenhuma. E ela deixa ele preso e vai embora e sai pelo mundo, né? Então, isso seria o, digamos assim, o ápice da inteligência artificial. Enganar um ser humano, né? Utilizar o ser humano como instrumento para atingir determinada finalidade. Tem até o teste de Turing que fala sobre isso, que é uma questão mais filosófica, não vou entrar aqui, senão vai demorar um pouquinho de tempo. Mas é muito bacana esse filme, né? Então, o ponto que a inteligência artificial conseguir fazer de nós instrumentos para ela chegar a um fim vai ser um ponto, a determinado fim pode ser um ponto perigoso, e o ponto de singularidade, que é o que dizem na inteligência artificial, que é o ponto no qual as máquinas irão nos ultrapassar. E é um ponto muito perigoso, porque uma vez ultrapassado este limite, né, talvez nunca mais ele tenha volta. Então, não estou querendo alarmar ninguém, mas é o que acontece, são questões do futuro. Vamos ver como nós vamos lidar com tudo isso, né, daqui em diante. Certo, Paty? E assim, minha parte é isso. Beleza? Paty? Isso. Então é isso aí, gente. Olha, pega algumas sugestões do Felipe aí dos filmes, né, que ele colocou, entra aí com essa citação, pode usar durante o texto também. E eu colocaria com uma tese nisso daí mesmo, que ela pode ser assim, né, algo destruidor para a humanidade. Mas aí vocês que pensem, tá, gente? Qual que seria a tese que você ia defender? Porque o da FUVEST dá uma liberdade maior do Enem, né? De aspectos para serem citados. Por isso tem aluno que fala assim para mim, eu tenho muita dificuldade de fazer o da FUVEST, porque o da FUVEST não é tão esquematizado, né? Que nem do Enem. Mas dá maior liberdade de escrever também, de colocar essas ideias. E tem aluno que até gosta mais, né? De escrever da FUVEST. Então é isso. Gente, então, olha, alguma dúvida? Só, Vocês acham? né, Paty, deixa eu só falar um negocinho complementar. Nós colocamos ali, eu até postei no grupo, eu e a Patrícia, nós vamos abrir um curso intensivo em janeiro para o Enem, né? Então, nós vamos abordar aí, são algumas coisas que vocês viram no curso, nós também vamos tentar explorar alguns temas, porque geralmente o Ministério da Educação solta algum spoiler antes, né? Então, nós vamos tentar fazer um curso aí de 5 dias intensivão no Enem. Se alguém tiver interesse ou conhecer alguém que quer melhorar a redação aí de última hora, né? Pode nos procurar aí, que nós vamos fazer esse curso aí na segunda e terceira semana de janeiro. É isso, Paty? Então, a gente vou ver o dia exato, mas como o Enem é dia 17, eu pensei aí, né, entre dia 8, dia 14 ali, né, mais ou menos. Então, se vocês tiverem, nós vamos fazer, porque agora a gente vai parar o curso, né, em novembro nós vamos parar. Aí em dezembro vai ficar parado. Aí em janeiro a gente pensou de fazer esses 5 dias aí de intensivão para retomar temas, para ver alguns aspectos. E aí surgiram aí para outros alunos que a gente vai fazer propaganda, que a nossa intenção, né, é ver quanto mais a gente conseguir e tentar ajudar os alunos e da melhor forma possível que a gente Principalmente conseguir. nessa época, né? Aí que tem muita Então, gente nessa que esse época aí das ano, né, teve muita defasagem nos estudos, tal. Então, é uma forma da gente poder contribuir. a gente vai tentar fazer uma propaganda aí em janeiro, antes do Enem. E aí, gente, deu para pegar algumas ideias? Anelisa, dá para escrever essa redação? Acho que a Ana conhece um pouco mais do tema. Sim. Deu para fazer? Murilo, o que você acha do tema? Murilo, tá aí? Então, tá. Eu tô. Então, aí, gente, escreva, então, todo o tema aí da FUVEST e me mandem, tá? Voltando a falar, então, é o último tema. A gente vai finalizar o curso, então, esse mês. E aí, depois, mas eu vou dar mais ainda uma redação do Enem, mas não fazendo o curso, né? Não com o Felipe gravando. Eu vou dar o tema, e aí vocês podem escrever e me mandar a redação. Quem já achar que não quer mais fazer, que já está pronto, beleza, tá? Mas quem quiser ainda fazer o próximo, mais uma redação em dezembro, eu vou colocar no grupo aí
mais um tema e me entrega e eu corrijo mais uma redação para o Enem em dezembro, antes da prova, tá? E uma em janeiro, talvez, também. Uma pelo menos em dezembro e uma em janeiro. É isso, gente. Então, boa noite para vocês, bom descanso. Obrigada, viu, Felipe? Foi um prazer enorme estar com vocês, conhecê-los, né? Infelizmente não pudemos ficar juntos, né? Durante o ano, né? Por essa condição, mas foi um prazer estar com vocês e poder contribuir um pouquinho, tá bom, gente? Desejo aí uma boa sorte, que vocês consigam bem no vestibular. Qualquer coisa podem chamar a Patrícia, me chamar aí no WhatsApp, tá bom? Fiquem à vontade. E é isso, gente. Desejo tudo de bom a todos. Isso aí. Um beijão, gente. Até mais.